Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. José Pedro Ribeiro, aliás, os representantes do ICA presentes nesta audição e agradecer a disponibilidade para rapidamente responderem a esta solicitação que fizemos, porque de facto tem um caráter urgente, tendo em conta que no dia 28 se irá realizar uma Assembleia Geral de Acionistas da Tobis Portuguesa. E vou tentar rapidamente colocar um conjunto de questões que julgo que são questões centrais e que são de facto as questões que motivam o pedido de realização desta audiência. E a primeira questão que queria colocar tem a ver com a situação financeira da Tobis. Portanto, chegou ao nosso conhecimento a informação sobre alguma irregularidade, digamos assim, no pagamento de salários aos trabalhadores da Tobis, que resulta de uma situação financeira que é uma situação financeira muito complexa e de grande dificuldade daquela empresa. E, portanto, a primeira questão, ou as primeiras questões que gostava de colocar são, em primeiro lugar, saber qual é exatamente a situação financeira em que se encontra a Tobis. Em segundo lugar, qual é a origem da situação financeira, das dificuldades financeiras na Tobis, particularmente qual é a situação em relação às dívidas, ou melhor, aos créditos que a Tobis tem sobre terceiros, a quanto ascendem esses créditos da Tobis, quem são os seus devedores e se é ou não verdade que alguns dos maiores devedores da empresa são acionistas da própria empresa. E essas eram, de facto, as primeiras questões que gostaria de colocar. Nós sabemos, obviamente, que há problemas da informação, problemas que nos foi transmitida, que há problemas que ultrapassam o âmbito da empresa e da própria atividade mais concreta da empresa e têm a ver com dificuldades próprias do setor audiovisual e do cinematográfico português, relacionadas com problemas de subfinanciamento, dificuldades em obtenção de financiamento, particularmente junto do setor privado da economia, dificuldades que resultam até de alguma concorrência, digamos assim, em alguns setores com empresas estrangeiras, e outros problemas que têm a ver também com o próprio acompanhamento e com a própria execução dos projetos apoiados pelo Estado português no âmbito do setor audiovisual. E, portanto, gostaria também de saber, particularmente naquilo que tem a ver com a atividade desenvolvida pela Tobis no âmbito da pós-produção, qual é o acompanhamento, que medidas é que o ICA toma no sentido de garantir o pagamento atempado dos serviços de pós-produção realizados pela Tobis no âmbito daqueles projetos financiados pelo Estado e, portanto, que utilizam recursos públicos e financiamento público, se há ou não algum acompanhamento nesse sentido. Que acompanhamento é que o próprio ICA faz relativamente ao cumprimento desses projetos que são objeto de subsídio por parte do Estado, financiamento público. Se o ICA pode ou não garantir que há projetos financiados pelo Estado português, particularmente no âmbito de coproduções, em que a pós-produção é realizada no estrangeiro e, portanto, desviada, digamos assim, daquela que seria a possibilidade da sua realização por parte da Tobis, uma empresa portuguesa. E, por outro lado, também que acompanhamento é que o ICA vai fazendo das modificações que vão ocorrendo do ponto de vista do setor económico, particularmente naquilo que diz respeito a transformações estruturais no âmbito da pós-produção, com situações de aquisição de equipamentos e de recurso a freelancers para a realização precisamente destas operações de pós-produção, que obviamente acabam por ser atividade que acaba por ser retirada à própria Tobis. Uma última questão tem a ver com as transformações tecnológicas que vão ocorrendo no setor e as perspectivas de futuro que se colocam em relação à empresa. Particularmente um problema que resulta da utilização da tecnologia digital e das transformações que obviamente ocorrem por força da inovação tecnológica e da transformação tecnológica que vai sendo particularmente imposta pelas grandes distribuidoras internacionais, particularmente pelas distribuidoras americanas, e que obviamente tem um impacto direto na atividade da Tobis,
mas que pode permitir também encontrar outras áreas de atividade que até hoje não são exploradas pela Tobis e que, por força dessa inovação tecnológica, o podem ser. Obviamente que a perspectiva não é a perspectiva da reação contra a máquina da Revolução Industrial, dos inícios da Revolução Industrial, obviamente não é essa, mas é assim do aproveitamento, digamos assim, da inovação tecnológica e das transformações tecnológicas, também para potenciar aquele que é um setor em que há uma intervenção significativa do ponto de vista público, através de uma empresa que é a Tobis, e que também do ponto de vista da potenciação dessas inovações tecnológicas pode e deve ser aproveitada. Não vou colocar aqui as questões e as preocupações que resultam... E concluirei, Sr. Presidente, rapidamente. Não vou colocar aqui as preocupações que resultam daquilo que tem sido a implementação forçada ou a concretização forçada da utilização da tecnologia digital e das preocupações que isso levanta do ponto de vista da exclusão de uma série de agentes, digamos assim, a curto, médio prazo, do acesso a novas produções cinematográficas, mas particularmente em relação à Tobis, que perspectiva de futuro é que perspectiva o ICA para a Tobis, potenciando precisamente a utilização destas transformações tecnológicas, particularmente naquilo que diz respeito aos setores da conservação e do restauro, mas até também do ponto de vista da conversão de películas em filme para formatos digitais, que pode ser, obviamente, utilizada potenciando a capacidade instalada da Tobis e os trabalhadores, obviamente, da Tobis e o seu conhecimento, o seu know-how adquirido ao longo de décadas de atividade daquela empresa.